O tema é tão sério que não bastou vídeo, não basta palestra, agora nós temos um podcast. Está no ar o podcast Mesa de Choque, oferecido pelo Curbix, inseticida da Bayer contra os percevejos e a cigarrinha. Meu nome é Eric Cancian, sou gerente de lançamentos na Bayer e estou muito bem acompanhado aqui hoje, né? Oi, pessoal, meu nome é Daniela Okuma, sou gerente de desenvolvimento de inseticidas pela Bayer. E junto conosco, nessa mesa de choque, temos duas importantes figuras aqui do agro. Ao meu lado, uma figura imponente feminina, professora Jurema Hatz, direto do Goiás. Olá, me sinto muito lisonjeada de participar desse podcast para falar de assuntos tão importantes que é manejo de sugadores, principalmente perceber de cigarrinha na cultura da soja e milho. E na minha frente aqui a gente tem o professor Geraldo Papa, lá da Unesp de Ilha Solteira. Bem-vindo, professor. Claro, estamos aqui para falar do nosso dia a dia, que é soja e milho, controle de pragas nessa cultura, em especial o percevejo na soja e a cigarrinha do milho, que tem preocupado bastante os produtores. E me sinto em casa aqui e o assunto é bem pertinente e interessante. É super pertinente, né? Assim, as pragas vêm ganhando relevância na cultura, né? Nas suas culturas principais, né? O percevejo na soja, cigarrinha no milho, uma praga que ganhou muita relevância e ganhou com muita velocidade também, né, gente? Olhando para a última pesquisa de soja, por exemplo, a gente vê que o mercado de percevejo na soja cresceu quase 30% na última safra. A gente já tem praticamente 3 aplicações em média no ciclo. E o cenário, será que muda? O que os professores, doutores pensam do futuro do manejo de percevejo na cultura da soja? Para que caminho que a gente está indo? Olha, você disse bem, se são 3 aplicações, e são, né? A média está 2,9 para 3. Por mais problema que a soja tenha, né, com tripes, com ácaro, entre lagartas, o percevejo é a principal praga da soja, é o maior custo, e são 3 aplicações praticamente religiosas, né, em todas as regiões. Não dá para dizer, olha, dá para você dizer que aqui ocorre mais, precisa de 4, região que precisa de 5, e outra que precisa de 1 ou 2 aplicações. Mas não dá para brincar com ele. 3 aplicações, 40 milhões de hectares de soja plantado, é a principal praga da soja. Com certeza, eu concordo com o professor. Eu considero o percevejo a principal praga da cultura da soja porque o hábito dele, ele rouba o produtor no silêncio. E é uma praga que se expõe pouco. E quando o produtor vai perceber a presença dela ou do dano que ela causou, o prejuízo já está bem adiantado. Então, eu acho que nós temos que, sim, essas reuniões, esses podcasts, esses bate-papos, é muito importante para a gente entender melhor e conscientizar melhor a importância dessa praga, porque ela está no sistema, né, professor? Ela está na soja, ela está no milho, e esse sistema de soja-milho, a gente percebe, então, que permite mais ainda que ele se permaneça. Então, é uma praga, como você me perguntou, se a gente acha que ele vai diminuir de importância? Não, ele vai aumentar de importância. Já estamos com 2,9 aplicações, né? Quase 3 aplicações. E se a gente olhar no passado, isso era menos. Então, quer dizer, o nível de importância é muito maior e eles têm se estabelecido mais ainda nas culturas, no ambiente, precisando de ser muito mais bem olhado e manejado para a gente diminuir então, os prejuízos que ele pode causar. Jurema, além, né, do dano no peso, xoxando grãos, mesmo o grão que colhe, ele tem a depreciação no grão, ou seja, o dano no grão, mesmo o grão colhido. Ou seja, é prejuízo no peso, na colheita, e é prejuízo na qualidade, né? Na qualidade. E isso para o produtor de semente, né, para o sementeiro, é muito mais preocupante ainda, né? Você pode perder todo um lote por conta de picada. Tanto é que o nível de tolerância quando é produtor de semente cai pela metade do que quando é produtor de grãos. Muito interessante, né, Dani?
Professor, e aproveitando já essa deixa, né, como que foi o panorama dessa dinâmica de pragas, né, percevejo, cigarrinha, soja, milho? O senhor poderia contar um pouquinho de como foi na sua região? Claro, olha, em primeiro, o Brasil é o único, eu vou até repetir, o único país do mundo que consegue fazer 2 safras, ou até 3, se a gente considerar milheto, numa magnitude enorme de área. Você vai ter um outro país que planta um pedacinho. O Brasil são, em média, 26 milhões de hectares com 2 safras. Então, o Brasil, a importância de manejo de pragas é também maior do que qualquer outro, esse sistema de não interrupção. É uma fantástica exploração do solo. Entretanto, também vira uma fábrica de pragas. Então, mais do que também qualquer outro país, nós precisamos cuidar melhor do que outros locais, outros climas, vamos dizer, a tropicalidade que abençoa nós com essas 2 safras, mas aumentou o problema com as pragas. E é disso que a gente vai falar aqui, né, João? Assim, a área de soja no Brasil cresce e vai continuar crescendo. Cresce soja, esses 26 milhões de hectares hoje, com 2 cultivos, com 2 safras no ano, também vão continuar crescendo. E o que a gente pode trazer de informação para esse produtor que está em expansão, que está em áreas novas, em áreas de primeira, de segunda safra, em áreas de região de fronteira mesmo? Ele fala, eu não tenho histórico aqui na área, não vou ter praga, posso dar uma tirada no pé aqui do meu planejamento. Será que é bem assim ou não? Não, quem deras. O inseto, ele localiza a cultura hospedeira preferencial. Então, ele vai até onde, nessas áreas de fronteira, ele vai achar e ele vai se instalar. E é muito importante, como nós estávamos comentando anteriormente, esse aumento de área, essa expansão, o que faz o inseto permanecer no ambiente é o alimento. Então, ele vai se adaptando de uma cultura para outra, vai sobrevivendo nas plantas hospedeiras alternativas, e ali ele vai aumentando de população, por isso nós temos esse aumento tão grande de população, principalmente dos sugadores, e ele vai localizando essas culturas e vai se instalando. Então, ele tem que ficar atento, sim. Lembrar que o que permanece o inseto no ambiente é a oferta de alimento. Então, ele tem que aprender também a manejar esses insetos nas entre-safras, nas culturas alternativas, nas dessecações de plantas hospedeiras alternativas, para ele começar a quebrar ciclo da praga e não deixar que ela permaneça no sistema nessas condições climáticas que nós temos no Brasil. Professora, a senhora falou um tema que raramente a gente ouve no dia a dia lá no campo. Hospedeiros alternativos. Podemos explorar um pouquinho mais esse tema? Sim, claro. Vamos falar do hospedeiro alternativo dos percevejos. Isso. Os percevejos, vamos pegar o percevejo marrom e os quistozeros, ele tem uma capacidade, na vida adulta, na fase adulta dele, ele permanecer na faixa de 120, 180 dias. Então, são 6 meses, 5 meses. A gente tira a cultura preferencial, digamos que a soja é a preferencial dele, embora ele se alimenta de outras culturas, como algodão, como feijão e milho, mas aí ele vai, eu retirei essas culturas com a colheita, ele vai continuar vivo. Então, ele vai se adaptando e se alimentando de plantas hospedeiras alternativas, como as plantas daninhas, né? que tem alimento suficiente para ele na entre-safra, que não secou. Por isso que eles vão se alojar nessas áreas de reservas, porque eles vão fazendo aquelas picadas de prova e mantendo a sua sobrevida, né? A sua vida. Só que é interessante que nós já fizemos vários trabalhos, eles não reproduzem nessas plantas hospedeiras alternativas, principalmente as plantas daninhas. Mas esse manejo na pós-colheita, na dessecação, para tentar diminuir essa oferta de alimento, vai ficar principalmente com as plantas tigueras, buvas, as plantas daninhas, etc. Então, tem várias espécies aí. Então, essas plantas hospedeiras alternativas é que faz com que o inseto permaneça na área. Mesmo não reproduzindo, ele se alimenta e ele tem um ciclo de vida longo na fase adulta. E ele está bonitão para começar a próxima safra. Exatamente. Tá difícil de controlar, né? E esse percevejo que a Jurema citou, eu falo que é o percevejo do Carlão. Aí todo mundo fala assim, eu falo
do Charles. Aí o pessoal continua. Aí eu falo do barbudo da Inglaterra, o Charles Darwin, né, do qual eu sou fã. Eu li tudo que ele escreveu e tudo que escreveram sobre ele. Então a Jurema disse bem, esse percevejo que tem a vida mais longa, ele foi o escolhido, né? Ele se alimentou melhor, é o percevejo da entre-safra que eu chamo percevejo do Darwin. E aí ele vai, como a Ju falou, nas plantas daninhas, porque ele precisa da proteína do grão, do óleo do grão. E a natureza é tão interessante que ela dá um jeito dele não se reproduzir, porque não vai ter comida para a fiotada dele nessa área. A não ser que tenha tiguera, né, Ju? Esse é um grande problema de manejo e de solução difícil. Na tiguera, ele se reproduz. Nas plantas daninhas, ele vai lá, ele suga uma seivinha aqui, outra ali, e ele se mantém vivo, esperando as primeiras chuvas da primavera. Agora, quando tem tiguera nesse meio, sempre tem, né, Jurema? Aí ele reproduz. Então, quando você pensa no vegetativo da soja que está sendo plantada agora, você teria, teoricamente, se não tivesse tiguera, o percevejo que atravessou entre safra, e é o percevejo do Darwin ainda, vamos falar isso entre aspas. E esse percevejo, ele vai esperar o reprodutivo, porque no vegetativo da soja funciona com a planta daninha. Mas um pouco antes do canivetinho, ele começa a fazer assim já. Ele literalmente, senta no terceiro par de pernas e faz assim, e esfrega o primeiro par. Aí, quando começa a florada, ele já se prepara para a reprodução. E no canivetinho, aí vão começar as cópulas e ali vai explodir a população. Depois a gente vai falar de controle e aí vai ser o momento da principal aplicação. E agora, só complementando o que o professor está falando, muito interessante, só que hoje nós trabalhamos com soja de hábito indeterminado, que com 30, 35 dias já temos flores. Para ele, já entendeu que já está na fase reprodutiva. Então, a gente visualmente, a soja está pequenininha, não fechou linha ainda e tal, mas ali ele já entendeu que já pode começar a acasalar, que já vai ter alimento para seus filhotes. Bem lembrado, né, sim. A gente vai falar de monitoramento, né? Mas já vamos falar de controle, a gente vai acabar falando de monitoramento, que não é calendário, é monitoramento. A gente vai empolgando e vai falando, então a gente tem que ir se organizando nas ideias. Eu lembrei, sabe do quê, professor, também, o senhor falando agora? Não é o tema desse podcast, vai ficar para um próximo podcast, mas a fêmea do bicudo do algodoeiro também não dá conta de reproduzir em outras culturas, né? Ela precisa se alimentar. Aí é mais específico ainda. Quando você fala do bicudo, a gente tem pouquíssimos hospedeiros fora do algodão, e ainda esses hospedeiros são da ordem Malvalis, ou da família Malvácea, onde se reproduz. Restringe mais ainda que o percevejo. Ô Dani, você está bem próximo da pesquisa, né? O que você consegue trazer para nós de visão? O controle do percevejo, uma visão de pesquisa. Bom, a gente sabe que hoje, para o controle de percevejos, aí principalmente na cultura da soja, a gente tem pouquíssimos produtos, né? Moléculas, inovações. E hoje, o nosso propósito aqui é estar apresentando para vocês um pouquinho desse cenário e também apresentando a nossa nova ferramenta, né? O Curbix, que tem um novo modo de ação aí, entrando muito bem no manejo, principalmente pensando no manejo dessas pragas sugadoras no sistema soja-milho. E eu queria antes, a gente vai falar um pouquinho mais de Curbix aí, vou só dar esse spoilerzinho, mas eu gostaria de perguntar até para o professor Papa. A gente comentou, trouxe alguns pontos importantes do momento de aplicação e tudo mais. E só para a gente não perder o gancho, tem muita discussão de quando a gente fala manejo no vegetativo, pegando essa população que chegou agora, ou pegar a primeira fase reprodutiva já no canivetinho. Qual seria o melhor momento, né? O momento mais importante? Dani, foi bom você falar nisso. Porque, voltando àquela história do percevejo do Darwin, quando você tem menos de meio percevejo por metro quadrado no vegetativo, eu falo metro quadrado porque nem dá para bater o pano na soja. Se você tiver menos de meio e for o percevejo da entre-safra, que nós conversamos aqui, esse percevejo, ele não vai ainda estar reproduzindo. Mas aí sempre o produtor pergunta isso. Olha, eu devo controlar no vegetativo? E eu sempre falo assim, se você tiver
mais de meio percevejo metro quadrado. E eles estiverem se acasalando, você tem que controlar. E isso é quase sempre, principalmente por causa da tiguera. Porque na tiguera já não é mais aquele percevejo que a Ju falou que atravessou a entre-safra. Já é um percevejo que reproduziu na tiguera ou reproduziu na fábrica de percevejo do lado. A fábrica de percevejo do lado é o vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo, ou um próprio talhão da própria fazenda que está mais adiantado. Então, um santo remédio de manejo seria a janela de plantio, logicamente, mais curta, né? Logicamente, respeitando o regime hídrico, né? Da região. Então, na maioria das vezes, é necessário aplicar ainda no vegetativo. Se tivéssemos o percevejo da entre-safra, podíamos esperar. E aí fazer a aplicação na quebra da primeira geração, que é aquele momento que eu estava falando do canivetinho, que vai explodir a população. Então, a quebra da primeira geração, essa não pode deixar você não pode perder esse time, de jeito nenhum. Se você perder a mão, ele colonizou a área toda, e aí fica uma corrida do inseticida. Aí é correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo, é bombeiro, aquela história que a gente conhece. E aí passa daquela média de 3, né, que a gente já está escalonado, já tem mais ou menos até comprado, né, as aplicações, planejado. O Daniele, Dani, é o seguinte, e essa geração colonizadora, ela é a mais fácil de ser controlada, porque os insetos praticamente são todos adultos, estão expostos, a soja está aberta, é fácil de ser controlado. Então, ele se contamina mais. Estressadinha. Então, quando o produtor deixa de fazer essa primeira aplicação, às vezes até como o professor falou, porque não é necessário, então ele não causa dano porque não tem vagem, mas quando ele deixa de fazer essa aplicação e vai fazer a primeira aplicação já com população de adultos e ninfas, e talvez com muita postura, talvez ele perdeu esse time, que é o melhor ali, que é pegar a primeira população de percevejos migratórios, chega todo mundo com a mesma idade, no mesmo horário, estão expostos. Então, acho que essa aí é uma oportunidade muito boa, interessante do produtor fazer essa, nós chamamos até de controle dos percevejos colonizadores, né, professor? Que estão chegando aí e a gente começa a quebrar o ciclo. E onde que vocês veem o Curbix nessa história? Eu vejo o Curbix nessa história já no início, não para essa população de colonizadores, só para adulto. Eu já vejo ele, porque ele tem muito mais potencial. Ele já tem uma sistemicidade, ele tem um choque. Então, eu prefiro que ele já pegue quando a população estiver mais completa ali, já nessa fase inicial de ninfas e adultos. Mas é muito importante lembrar que não posso deixar a população explodir para eu fazer a primeira aplicação. Ou seja, a primeira dessas colonizadores, porque essa aplicação de colonizadores também é o seguinte, né, professor? Não são todos os talhões, todos os produtores vai ter essa oportunidade. Quem planta primeiro, para ver isso. quem planta as primeiras áreas cultivadas, semeadas, são os que vão receber os percevejos primeiro. Aquele produtor que atrasou por condições climáticas, outros fatores, ele já vai estar, quando ele instalar a sua cultura, as fêmeas já estão acasaladas, já estão vindo já de áreas mais velhas, ele já não vai vir dessas áreas de reserva. Já vai vir talvez soltando ovo. Aí o monitoramento, talvez já é interessante o Curbix nessa primeira população, porque já tenho fêmeas acasaladas, já vão colocar ovos e ninfas. Então, a primeira geração, o Curbix seria bem interessante para essa população. Olha, nós ansiávamos pela entrada de uma ferramenta nova, porque volta em 20 anos, o que a gente tinha para controle de percevejo? Que, aliás, merece uma estátua de tão importante que foram, que é a rotação da mistura de neonicotinoide mais piretroide, foram e ainda são fundamentais no controle de percevejo na nossa principal cultura, que é a soja, e também no milho. No caso, aí muda a espécie, né, para o barriga verde. E há muito tempo, ou seja, a luz amarela da resistência já estava acesa, mas é o que estava dando conta, é a rotação. Neonic mais piretroide com o fosforado, normalmente o acefato. E não vinha nada de novo. Então, quando entrou o Itprol, né, que é o Curbix, que a gente já conhecia da cana, e mais novidade na soja, e quando a gente viu os resultados, nós finalmente vamos melhorar o manejo de resistência. Eu acho ainda pouco, né?
Nós precisamos de mais novas moléculas com novos mecanismos para aumentarem as opções. Mas era um anseio. Precisávamos há muito tempo as doses de neonic mais piretroide, mesmo de fosforado, subindo, né, as doses de registro, já revendo as doses, aumentando, e não vinha nada de novo. Então, muito bem-vindo, uma eficiência muito boa, e vai fazer uma bela parceria aí com as boas misturas de neonic mais piretroide, e o acefato também tem uma grande importância aí nessa rotação. Muita informação boa, né, Dani? Informação, muito bom. Estamos trabalhando, viu, professor? Estamos trabalhando para no futuro trazer novas soluções. Trabalhar também. mais ainda. Então, só de curiosidade, a Bayer, ela é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mercado de crop protection no mundo. Então é um dado... Boa notícia. Nós como pesquisador, né, João? Com certeza, com certeza. Eu tenho um número aqui de cabeça, se eu não me engano, são mais de 7 mil colaboradores envolvidos em pesquisa e desenvolvimento na Bayer no mundo. Fantástico. A inovação está na veia da Bayer mesmo, né, Dani? E a visão de que essas pragas vieram para permanecer no sistema, né? Então, é um alvo que a gente vem trabalhando bastante para trazer mais inovações aí para o manejo delas. Muita informação boa, o papo está muito bom. Queria agradecer ao professor Geraldo Papa, a professora Jurema, a Dani. E a gente vai voltar com o podcast Mesa de Choque na próxima semana. Grande abraço. Legal, foi um prazer, uma boa conversa. Eu também gostei muito e realmente teremos que voltar sim, porque é muito importante voltar para esse assunto aí para a gente poder conviver com essas pragas que estão no sistema. Pessoal, não percam semana que vem, que a gente vem trazendo mais novidades aí.